Ufa, que sufoco! O Flamengo vence o Vitória em Salvador muito por causa da genialidade de dois jogadores. Arrascaeta, em primeiro lugar, fez uma jogada sensacional no lance do primeiro gol do Flamengo e deu de biquinho, ó, lá Romário, no canto do goleiro Lucas Arcanjo. O Flamengo, naquele momento, merecia a vitória, tinha perdido muitos gols. E aí dá uma bobeira danada, recua de forma inexplicável, toma o gol do Wellington Rato, não tinha como o Rossi defender, que a bola desvia no meio do caminho. E aí, no finalzinho do jogo, o Bruno Henrique recebe um passe, não foi nem um cruzamento, foi um passe do Luiz Araújo e toca de primeira para dar a primeira vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou para aqui, inventou, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui e vai falar muito sobre essa vitória difícil no Barradão contra o Vitória, 2-1 num jogo que parecia estar sob controle e que o próprio Flamengo dificultou. Antes de falar sobre as virtudes do time, eu tenho que falar que eu estou perdendo a paciência com dois jogadores. Curiosamente, dois caras que jogaram pelo lado esquerdo do ataque do Flamengo. Michael e Cebolinha. Jogadores que não conseguem dar prosseguimento a jogada nenhuma, né? Inclusive o gol, repare só no lance do gol do Fortaleza, a origem do lance do gol do Fortaleza, não, do Vitória. Reparem na origem da jogada que o Michael perde a bola. Eu não sei o que ele foi tentar fazer, ele perde a bola, o Wellington Rato, que tinha acabado de entrar, acerta um canudo do meio da rua, né? A bola desvia em um jogador do Flamengo e acaba enganando o goleiro Rossi. Mas o Flamengo mereceu a vitória, mas segue perdendo muitos gols, né? O Juninho perdeu um gol incrível no primeiro tempo, depois ele acaba chutando muito bem na trave. Eu gosto desse jogador, tem personalidade, vai para cima, não tem o refino técnico de um Pedro, por exemplo, mas é um jogador de qualidade, é um jogador que salva o Flamengo em algumas circunstâncias. Então eu não vou colocar ele no mesmo balaio de Michael e Everton Cebolinha. Mas deixa eu enaltecer alguns jogadores aqui, particularmente o Arrascaeta, que ainda não está no esplendor da forma física, foi escalado pela primeira vez depois da lesão que sofreu no jogo entre Uruguai e Argentina, que tira um lance de gênio. Na verdade, ele erra o passe para o Gerson na origem da jogada. E aí retoma do Janderson, enquanto eu esperava pelo menos, que ele fosse dar um passe, ele faz uma jogada individual e toca de biquinho, sem defesa para o Lucas Arcanjo. Lance de craque, lance de quem é gênio, lance de quem sabe jogar futebol. Então, lance espetacular do Arrascaeta, né? E aí o Flamengo, ele muda a forma de jogar, né? Porque ele começa a botar muitos jogadores, o técnico Felipe Luiz, de lado de campo. Pontas. Michael, Plata, Luiz Araújo entrando numa função que era do Arrascaeta, com o Gerson a partir desse momento, saindo da direita e indo jogar como um segundo homem do meio de campo. Eu não gosto desse posicionamento do Gerson, ele joga assim na seleção brasileira. O Jorge Jesus até o colocou para jogar dessa forma naquele Flamengo histórico de 2019, mas eu prefiro o Gerson jogando aberto pelo lado direito, né? Fazendo associações com o Wesley. Então eu acho que é por aí, né? Agora, o Michael, cara, eu já falei sobre o Michael tantas vezes aqui nesse canal, eu fui terminantemente contra o retorno do Michael, eu achava inclusive uma falta de imaginação da antiga diretoria ao trazer um jogador que sai do Flamengo e para mim não deixou muita saudade não. Vale lembrar que ele perdeu aquele gol de forma inacreditável na final de Libertadores de 2021. Então ali tem um erro do Andréas Pereira, mas tem um erro grave do Michael naquela partida, é que o Andréas Pereira cometeu uma falha tão grave que acabou ofuscando aquele gol perdido pelo Michael, que daria o título
ao Flamengo. Eu estava muito preocupado, para ser bem honesto, com a partida deste domingo, porque no Vitória não vai tirar ponto de muita gente, não. O trabalho do Carpini é fraco neste momento. Felipe Luiz é muito mais técnico do que ele. E eu não consigo ver esse Vitória brigando por coisa que não seja a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Então eu fiquei preocupado. Falei, pô, o Vitória não vai tirar ponto de muita gente. E o Flamengo consegue uma vitória, meio que aos trancos e barrancos. O saldo da semana em termos de resultado é positivo, né? Porque a gente pega a vitória sobre o Deportivo Táchira, jogando na Venezuela, fora de casa, do jeito que foi, um jogo complicado também, e esse triunfo diante do Vitória, jogando na Bahia. Então são dois resultados que dizem muita coisa, mas eu não sou resultadista. Eu fico muito preocupado com o desempenho, e a gente vê que o campeonato estadual, de fato, não pode ser parâmetro para um campeonato brasileiro, um campeonato do tamanho do Brasileirão. E aí você começa a enxergar alguns erros de forma mais evidente, né? Por exemplo, a falta de jogadas pelo meio de campo, depois que houve as alterações. E aí torna-se indispensável a contratação de um outro camisa 10. O Flamengo vai ter que ir atrás desse jogador, porque tirar o Arrascaeta, colocar o Luiz Araújo naquela função me parece um risco. O Flamengo não tem a mesma qualidade com o Luiz Araújo executando aquela função. Eu gosto mais do Luiz Araújo jogando pela ponta direita, embora ele tenha feito o passe para o gol do Bruno Henrique pelo lado esquerdo, do que centralizado. Acho que o Plata funciona mais nessa função. Então, Felipe Luiz, muitas vezes, não tem como tirar um coelho da cartola, porque ele não tem um jogador com as mesmas características do Arrascaeta. Com a mesma categoria, vai ser muito difícil arrumar um jogador, porque o Arrascaeta é um craque, né? Ele tirou o coelho da cartola nessa partida contra o Vitória. Foi a genialidade do Arrascaeta que ajudou a dar a vitória ao Flamengo. E o Bruno Henrique também, jogador que já tem 101 gols com a camisa do Flamengo. E esses dois caras, curiosamente, são remanescentes daquele time de ouro de 2019. Mas vai precisar de mais gente. Tem muito ponta esse time do Flamengo, pouco centroavante e pouco meio-campista. O Everton Araújo até que entrou bem na partida no lugar do Gerson, já no final ali, um jogador mais de contenção. O Flamengo poderia ter feito o terceiro gol e segue perdendo muitos gols, né? E isso pode cobrar um preço alto lá na frente, né? Já havia perdido muitos gols contra o Internacional, contra o Táchira também, com o Luiz Araújo, e mais uma vez acaba desperdiçando muitas oportunidades, claras de gol até, na partida contra o Vitória. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.